Ai, é muito difícil gostar de atividade física, né? Eu também era assim. E aqui eu vou te contar no vídeo como eu comecei a gostar de atividade física, mesmo odiando academia. Vem embora. Pequena gafanhoto, eu não sei vocês, mas as academias tradicionais era quase um sentimento de ser expulsa do ambiente. Pense num negócio cabuloso para quem tinha 105 quilos como eu. É muito difícil. A gente começa o quê? Na minha época, a gente começava mais ou menos na adolescência. E era um ambiente muito, e eu sei que ainda tem até hoje, um ambiente muito hostil para quem tem um excesso de peso, né? Tem algumas academias, parece até que a gente tem que fazer desfile de moda. As pessoas se preocupam com a roupa, as pessoas se preocupam com o tênis, as pessoas se preocupam em vir de uma forma que mostre o corpo. Nem parece que a gente está fazendo atividade física. E eu comecei minha dificuldade com peso, acho que eu tinha o quê? Uns 8, 10 anos. E quando foi mais ou menos no meu segundo ano de ensino médio, eu comecei a ir para academia. Por quê? Porque todo mundo ia, né, amor? Eu não tinha o peso que eu cheguei aos 105 quilos, mas eu já tinha uma mama muito grande, então nenhum top tinha contenção suficiente para ela. E, cara, eu já escutei chacota de professor, assim, que me envergonhava muito, porque eu já tinha praticamente o corpo que eu tenho hoje, com 14, 15 anos de idade, uma mama gigante, que para vocês terem ideia, na minha gestação, eu cheguei ao número 56 de mama, então pouca não era. E fora isso, toda coisa que eu fazia atividade, por eu sempre ter dificuldade com peso, naquela época todo mundo recomendava 1.000 acompanhamentos aeróbicos, era muito difícil a galera dizer sobre musculação, né? Então eu tinha que fazer várias atividades. Então, praticamente assim, fazer duas a três atividades por dia na academia, seja de dança, o que era, para tentar emagrecer, eternamente emagrecer. Mesmo com o peso que eu tô agora, que hoje eu não me fico na loucura de emagrecer, mas na época eu me achava super gorda. Por quê? Porque as pessoas diziam que eu era. Década de 90 para 2000, meu amor, era o quê? O auge era ter, tipo, um afastamento entre as pernas, né? A modinha de antes do corpo. Então, para eu ter um corpo com perna, com braço, com mama, eu era vista como uma pessoa muito acima do peso. Mesmo lutando, né? Que hoje em dia seria agradável o visual. E aí, cara, eu já escutei super chacotas de tipo professor zoando porque minha mama ficava balançando, das meninas irem sempre de tipo top e de short e você se sentir constrangido. Eu sempre tive um braço muito grande, descendente da minha avó, a lapa do braço. Então eu sempre tive um braço muito grande, então o pessoal tirava onda. E isso me angustiava muito, porque é, você vai lá para tentar um objetivo que é sair disso, mas é um ambiente que te coloca nisso, é um ambiente que te coloca para ficar mal com o teu corpo. Então esse espaço de academia ele se tornou muito hostil para mim, porque era um local de aperfeiçoamento, não era um local de tratamento. E todo mundo lá tinha necessidade, eu sei que lá não é antigamente, não é minha gente, é hoje também. Então, a necessidade muito grande de enaltecer o quanto está bom o seu corpo, o quanto está melhor, o quanto tem maior performance, e isso, eu não estando naquele padrão, mas precisando estar lá para chegar naquele padrão, era horrível, assim, muito ruim. Tanto que depois que houve, né, eu já contei para vocês que o meu maior peso eu consegui após um luto complicado, que eu perdi minha avó, e aí em 6 meses eu ganhei 28 quilos. Então, quando eu tive que retornar para a academia, eu retornava em horários que eram horários de vovozinha, que eu brincava assim. Então, era horário de meio-dia, horário bem cedinho, e coisas que tivessem pessoas que o peso e a forma não era prioridade. E aí, geralmente, era eu com 17 anos de idade, 18, 19, e
um bando de senhora e eu amava aquele ambiente, né? Porque todo mundo conversa, fica uma coisa que eu acredito que deve ser uma academia legal, como a que hoje eu estou, que é a Belventura, aqui em Paranaguá. É uma academia que você vai para ficar saudável e não para mostrar que o teu bumbum tá na nuca, né? Então, eu sempre tive isso. Só que mesmo assim, hoje eu, com o peso que eu tenho, e tudo bem com a academia que eu estou também, eu não me preocupo com a estética, mas naquela época eu me sentia muito envergonhada, como se fosse realmente um fracasso, né? De todo mundo tá lá lindo e maravilhoso, e eu era uma das poucas gordas que estava ali fazendo academia. Mas eu sabia que eu precisava fazer academia, né? Então eu ficava muito naquela angústia. E eu já me rendi à pressão desses olhares que sempre julgam, sempre te machucam e eu descuidei de mim. Eu não fazia atividade física porque eu não queria ser machucada pelos olhares dos outros. E isso é algo que é complicado, né, para torar, porque você deixa de fazer uma coisa que é boa porque está sendo mais doído e mais adoecedor os olhares das pessoas. E quando a gente é mulher, aí triplica, né, amor? Porque homem de buchinho é sexy, mulher de buchinho é desleixo. Temos esse detalhe. E aí foi quando eu fiz, cara, essas senhoras, elas usam isso como meio de conversa, como diálogo, como um processo de aprimoramento da vida delas. Não é o foco, não é mostrar para os outros, entende? O foco ali era se movimentar. Quantas já tinham passado por momentos de câncer, de perda de pessoas? Quantas tinham começado a ter uma doença crônica? E aí, quanto mais idade a gente tem, geralmente a sabedoria vem junto, né? E aí era muito legal, porque ao mesmo tempo que tinha atividade física, a comida era afeto. Então tinha um lanchinho para todo mundo comer. A gente saía fora dali para ir para alguns ambientes, para estar com elas de outro modo. E foi a minha grande virada de chave. Foi eu me reconectar com aquilo que a gente faz quando a gente é pequeno. A gente se movimenta porque a gente gosta de brincar. É prazeroso fazer isso. Então eu comecei a ver, tá, talvez eu não me adeque a uma atividade de musculação, a esse ambiente hostil. Mas quais são os outros ambientes que eu posso utilizar? E foi quando eu realmente, assim, saí da academia, né, quando eu não estava nesses horários de senhoras, para começar a fazer outros tipos de atividade. Eu sou uma pessoa muito perfeccionista, eu gosto, sou muito detalhista, gosto, eu sou meio assim rígida, sabe, nessas coisas. E se eu não utilizo essa minha rigidez em algo favorável, provavelmente eu vou ser aquela pessoa controladora pra caramba e tudo na minha vida. E a gente sabe que isso não é saudável, porque ninguém gosta de ser controlado, né? Se a gente não gosta, os outros também não gostam. Se a gente não gosta que o povo chegue pra gente dizendo qual é o tipo de alimentação e que tipo de dieta eu tenho que fazer, então o povo também não vai gostar de o que é que você tem que fazer daqui a 2 minutos. E quais são os seus dias e suas rotinas, né? Eu comecei a usar isso para minha necessidade de controle. Então, eu comecei a fazer yoga, e eu passei, eu acho que uns 10 anos seguidos fazendo yoga, de diversas formas. Fiz com 2 gravidezes dos meus filhos. Aqui eu pegava muito, era Hatha Yoga, que são movimentos que você passa muito tempo em um movimento só. Todo mundo acha que é fofo. Não é fofo. Não é fácil. Porque você trabalha sua musculatura de forma muito intensa e a flexibilidade. Então, assim, eu comecei a fazer isso. Eu comecei também a ter caminhadas, então as atividades com os meus filhos, né, de caminhar mesmo na praia, eu morava bem perto da praia, então caminhar na praia, fazer todo esse percurso e ainda começar a entender, e recentemente, antes de vir para cá, para Paranaguá, eu estava no beach tênis. E o beach tênis também era muito bom, porque você utiliza todo o teu corpo, né? E você utiliza todo o teu corpo, e como qualquer esporte, ele busca uma perfeição, né? Você tem que fazer os movimentos da melhor forma possível para você conseguir o resultado melhor que tem. Então, como eu investia muito para ficar o melhor possível naquele movimento, como é na yoga também, né? Então,
tentar fazer a maior abertura, melhor posição. Então eu colocava toda a minha necessidade de controle para algo que seria saudável. Entendeu? E isso também vira o jogo. Porque a gente coloca a necessidade de controle na academia pra quê? Pra se lascar, né? Pra dizer que a gente é ruim, pra dizer que a gente é incompetente, pra dizer que a gente ainda não tem esse corpo, pra dizer que você ainda tá muito longe. E quando você começa a ver que tá, eu sou controladora, eu tenho que fazer atividade física, e eu começo a usar isso ao meu favor, a pegar isso como potência e não como um prejuízo, foi quando eu comecei a entender que o moral da história é que a gente não precisa forçar. Se existe algo para fazer, quando dizem aquela frase, né? Feito é melhor que perfeito, é verdade esse bilhete daquela gafanhoto. Porque se a gente não começa a entender o que começa a dar o prazer na gente, para a gente aperfeiçoar, não tem como. Mas não é um prazer desmedido, é um prazer que funcione, é um prazer que você faça para gerar o resultado que você quer. Por isso que é tão importante faz o que dá para usufruir do que deseja. O ideal é academia? Sim, o ideal é academia. O ideal é academia 5 vezes na semana? Sim, o ideal é academia 5 vezes na semana. Mas não é ideal você deixar de fazer qualquer coisa porque você não pode fazer 5 vezes na semana. Entende? Então, nessa construção que a gente vai indo feito de dissipador por partes. Eu falo muito isso com as minhas sensatas no consultório, porque a gente é bichinho da selva, movimento faz parte da nossa vida. Movimento regula nosso estado de humor, regula nossos hormônios. Então, é extremamente importante que a gente não deixe de ter isso, porque eu tenho que forçar a fazer musculação e eu tenho que forçar a estar na academia. Não. Você tem que se movimentar porque é essencial para a gente, faz parte da nossa essência se movimentar. Seja no hidroginástica, com um bando de vovozinhas maravilhosas, que me deram muita experiência, como no beach tênis, eu focando lá e tentando aperfeiçoar os meus movimentos, como no yoga, que eu aprendo a respirar, a me centrar e estar no momento presente, para não estar nem no eita-gota da ansiedade, nem do que droga da depressão. E aí a gente vai conduzindo, entende? Então deixe de fazer as coisas pelo que as pessoas têm que te dizer que você precisa fazer. Melhor coisa pra gente é o que funciona. Não esquece. Hoje eu consigo fazer muito mais porque eu me permiti não forçar a barra. E é isso que eu te desejo. Então, se gostou da nossa conversa, clica aqui, dá o likes pro YouTube saber que eu existo, né? Que a gente tá. Se inscreve no canal, toda terça e quinta a gente sempre está trazendo vídeo aqui para vocês, para que a gente tenha essa conversa sensata, para que mulheres empoderem mulheres, para que a gente não fique tão presa ao que devemos fazer, mas para a gente se sentir cada vez mais no poder de escolha, de conseguir executar as coisas que a gente gosta, que seja prazerosa, que a gente exista na nossa vida. E também bota aquele sininho que tem lá em cima no canal, porque toda vez que acontecer de a gente colocar um vídeo, vai aparecer uma bolinha lá nas tuas inscrições e você vê a gente. E isso daqui que você está vendo está no Spotify, para que você possa no seu carro e em algum momento escutar e a gente ficar de uma forma também numa conversa sensata aonde você estiver. Certo? É isso. E tem uma frase que eu digo para os meninos que eu queria que vocês começassem a entender também. Nada é força, tudo é jeito. Até a próxima.